Exercício 2. Os dados a seguir representam os custos operacionais da Fabril Ltda referente à fabricação do produto K203. Então aqui a gente tem essa empresa chamada Fabril Ltda e durante 2 semanas ela produziu o produto K203. E essa tabela está mostrando os custos para essa produção. Então aqui eu tenho a semana 2, aqui eu tenho a semana 1 e aqui eu tenho os custos. Aqui nós temos 3 custos: MDO, que é a mão de obra, MP, que é matéria-prima, e outros custos. Então na semana 1 eu tive R$650 gastos com mão de obra. Na semana 1 eu tive R$400 gastos em matéria-prima e 440 gastos em outros custos. Na semana 2 eu gastei 680 com mão de obra, gastei 450 com matéria-prima e R$400 com outros custos. Então o produto é o mesmo. A única diferença é que quando eu estava produzindo ele na semana 1, os custos mudaram um pouco os valores em relação à semana 2. Então agora vamos para a questão. Primeira coisa que ela pede: considerando que a empresa produziu 1.300 unidades na semana 1 e, após uma revisão de processos, alcançou 1.400 unidades na semana 2, calcule PMDO1, PMDO2, PMP1, PMP2, P-total1, P-total2 e variações percentuais. Ou seja, ele quer que a gente calcule, assim como no exercício anterior, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, a gente tem que calcular a produtividade e a eficácia. A produtividade e a eficácia. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que tem mais entradas do que no exercício anterior. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa caixinha aqui. Não é obrigatório para resolver o exercício 2, mas eu vou desenhar para ficar mais claro como que funciona. Então, o que acontece? Então, por exemplo, no exercício 1, o que a gente tinha? Considere que a produção de 8 funcionários trabalhando ao longo de uma semana resulta R$5.400 de receita por semana para a empresa. No exercício 1, a gente estava considerando a produção apenas em uma semana. Então, eu tinha apenas uma caixinha. Agora, como são 2 semanas no exercício 2, eu vou ter 2 caixinhas. Então, eu vou fazer as 2 caixinhas aqui e já volto. Qual que são as entradas e as saídas? Na semana 1, a gente teve, em ambas as semanas, tanto na semana 1 quanto na semana 2, a gente teve mão de obra e teve matéria-prima, que são as entradas. Então, na semana 1, com mão de obra, a gente teve R$650. Eu vou colocar aqui, 650. E vou colocar o MDO atrás. Na semana 1, a gente teve também R$400 com MP. E, entre outros custos, a gente teve 440. Eu vou colocar aqui outros, porque são outros custos no gerais. Agora, quanto que foi a minha saída? Segundo a questão, veja bem, vamos ler. Considerando que a empresa produziu 1.300 unidades na semana 1. Então, na semana 1 ela produziu 1.300 unidades. Então, aqui a gente já fez a caixinha da semana 1. Na semana 1 a gente teve esse input aqui, essa entrada desses valores e a saída de 1.300 unidades. Já na semana 2,
A gente também tem mão de obra, matéria-prima e outros custos, o que muda os valores. Na semana 2 a gente tem R$ 680 investidos em mão de obra, 450 em matéria-prima e R$ 400 em outros custos. Agora, quanto que foi a saída? A mesma questão diz, considerando que a empresa produziu 1.300 unidades na semana 1 e, após uma revisão de processos, alcançou 1.400 unidades na semana 2. Então, vai ser 1.400. Perceba que até agora foi a mesma coisa que o exercício anterior. Eu tenho uma produção que está sendo feita, essa produção vai me gerar um resultado. Para eu ter esse resultado, eu coloquei algum investimento. No exercício anterior, a gente colocou apenas os funcionários, ou seja, a mão de obra. Só que dessa vez, eu tenho mão de obra em reais, a matéria-prima e outros custos. Então agora a gente vai lembrar que para calcular a produtividade vai ser igual a output dividido por input, ou seja, saída dividido por entrada, e a eficácia vai ser igual a ao output, ou seja, a saída, dividido pelo objetivo, vezes 100. Agora que a gente já escreveu aqui, relembrou as fórmulas e já reescreveu os dois períodos de produção, o período da semana 1 e da semana 2 aqui nas caixinhas, vamos reler a questão novamente. Considerando que a empresa produziu 1.300 unidades na semana 1 e após uma revisão de processos alcançou 1.400 unidades na semana 2, calcule PMDO1, PMDO2, PMP1, PMP2, P total 1 e P total 2. Então aqui, ó, ele quer PMDO1. O que é isso? É a produtividade da mão de obra. E depois a produtividade da mão de obra da semana 2, depois a produtividade da matéria-prima da semana 1, a produtividade da matéria-prima da semana 2 e depois a produtividade total de ambas. Então vamos lá para a primeira, ó. Produtividade da mão de obra 1, ou seja, PMDO1 é a produtividade da mão de obra da semana 1. Então a gente vai escrever aqui, ó. PMDO1 vai ser igual a output dividido por input. Por quê? Eu quero saber a produtividade da mão de obra da semana 1. E a gente já sabe que produtividade é saída dividido por entradas. Então, o PMDO1 vai ser o quê? Se eu estou olhando a mão de obra 1, ou seja, a mão de obra da semana 1, eu quero a produtividade disso, eu vou para a primeira caixinha da semana 1. Qual foi a saída da semana 1? Foi 1.300. 1.300 unidades, dividido pela entrada. Você viu que aqui, na semana 1 de entradas, eu tenho esses 3 custos de entradas, mas ao invés de olhar para os 3, eu vou olhar apenas para mão de obra. Eu vou olhar apenas para a entrada de MDO1. Por quê? Porque eu quero a produtividade apenas da mão de obra. A gente investiu quantos reais em mão de obra na semana 1? A gente investiu 650. Agora a gente vai fazer essa divisão. Então eu vou ter 1.300 dividido para 650. Isso aqui vai ser igual a 2. E aí, se zerar aqui, esquece. Não precisa colocar o zero não, depois da vírgula. Geralmente o professor pede número com vírgula. Então vamos colocar no máximo 2 zeros aqui. Foi igual a 2. Essa é a produtividade da mão de obra da semana 1. Agora, PMDO2. Produtividade
da mão de obra da semana 2 vai ser a mesma coisa. Saída dividido por entrada. Eu vou ver a produtividade da mão de obra, só que da semana 2, vai ser aqui agora. Qual é a saída da semana 2? A saída da semana 2 é 1.400. Qual é a entrada, o input na semana 2? As entradas na semana 2 são esses 3 valores aqui. Mas como eu quero a produtividade apenas da mão de obra, eu vou olhar o custo de mão de obra. Aqui o custo de mão de obra é de 680. Então eu vou dividir por essa entrada de 680. Então 1.400 dividido para 680 vai ser igual a 2,058,8,2,3 e assim vai. Eu coloquei esse monte de número para explicar a regra de arredondamento, que o professor quer que arredonde. O que acontece? O professor, ele quer no máximo 2 casas após a vírgula. Então está aqui 2 após o ponto. Após a vírgula, ele quer apenas 2 casas. Já que deu um número quebrado, o que acontece? Eu vou contar 2 casas após a vírgula. Então eu tenho 2 casas, aí vou passar uma linha assim, ó. E aqui que eu vou analisar. Esse último número aqui, ó, o 5. Aqui eu já tenho as 2 casas que o professor pediu. Já que o professor só quer 2 números após a vírgula. Eu já tenho aqui, ó, 0,5. Esse 5 aqui, eu vou arredondar para mais ou vou arredondar para menos? Então, o número que está do lado aqui é o 8, certo? Aí, o que diz a regra? 2 casas decimais é o que o professor quer. O que acontece? Se, após a segunda casa, eu tenho um número de 0 a 4, eu vou manter. Se for de 5 a 9, eu vou acrescentar 1. Então, 8 é o número que fica entre 5 e 9. Então, eu vou somar o número 1. Eu vou fazer 5 mais 1 vai dar 6, então vai ficar 2,6. Esse é o meu, é assim que a gente vai arredondar. Então, em outras palavras, se deu um número quebrado, vamos supor que a conta deu 3, 5, 4, 8, 0, 2, 1. O que eu vou fazer? Eu vou contar as 2 casas decimais que o professor quer. Ele quer só 2 números após a vírgula. Certo? Vou passar a linha no meio. O número que está do lado aqui, ó, é 8. Como é um número maior que 4, eu vou somar 1. 4 mais 1, 5. Então, nesse exemplo, eu vou arredondar para 5. Então, ao invés de eu ter 3,34, eu vou ter 3,35. Enfim. Então, aqui, ó, esse 0,58 vai ser 2,06. 2,06 é a produtividade da mão de obra da semana 2. Agora a gente quer a produtividade da matéria-prima. A gente quer, ó, produtividade da matéria-prima da semana 1. Vai ser o mesmo esquema, saída dividido por entrada. Então eu quero a produtividade da matéria-prima da semana 1. A semana 1 está aqui, ó. Eu vou dividir saída por entrada. Qual foi a saída da semana 1? 1.300. Eu vou dividir pelas entradas. Só que a semana 1 tem essas 3 entradas e eu vou olhar apenas para matéria-prima, que é o que me interessa. Aqui, ó, a entrada de matéria-prima na semana 1, o tanto que eu investi, o custo foi de 400. E aqui, ó, 1.300 dividido para 400 vai ser igual a 3,25. Essa é a produtividade da matéria-prima da semana
1. Agora, a produtividade da matéria-prima da semana 2. PMP2, mais uma vez, out dividido por in, que vai ser igual a... Na semana 2, qual foi a saída? O output? 1.400. Isso aqui dividido por entrada. Como eu estou vendo a matéria-prima, a produtividade da matéria-prima, entre esses três custos de entrada na semana 2, eu vou olhar apenas para a matéria-prima, que é 450. Então, 1.400 dividido para 450. Ó, deu 3, 1, 1, 1, 1, infinitamente. Então, como que eu vou arredondar? O professor quer apenas 2 casas após a vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó. Ele quer só até aqui, 3,11. O número que está do lado é maior que 4? Não, é 1. Então, só vou manter do jeito que está mesmo. Então, vai ser 3,11. É só manter. Agora, a produtividade total. A gente já fez a produtividade da mão de obra da semana 1 e da semana 2. Já fez a produtividade da mão de obra. Perdão, já fez a produtividade da matéria-prima da semana 1 e da semana 2. E agora a gente vai fazer a produtividade total da semana 1 e da semana 2. Por que produtividade total? Porque antes a gente viu apenas a produtividade da mão de obra da semana 1, depois a produtividade da matéria-prima da semana 1. E a mesma coisa para a semana 2. Agora a gente vai ver a produtividade total, ou seja, ao invés de a gente olhar apenas para a mão de obra ou olhar apenas para a matéria-prima, a gente vai olhar para todos os custos de uma vez. Então, para calcular a produtividade total das 2 semanas, a gente vai ter, por exemplo, ó, produtividade total da semana 1. Eu vou colocar o P de produtividade e o T de total e o 1 da semana 1. Produtividade total da semana 1 vai ser igual a output dividido por entrada. Vai ser a mesma coisa de antes. Qual foi a saída da semana 1? O output da semana 1 foi 1.300. Então, eu vou ter 1.300 aqui. Na hora de dividir, o que eu vou fazer? Como eu quero a produtividade total, a entrada que está aqui, eu vou olhar todas as entradas. Como antes, por exemplo, aqui ó, eu estava vendo a produtividade da mão de obra da semana 1, eu olhei apenas para os custos de mão de obra da semana 1. Como agora é a produtividade total, eu vou olhar toda a entrada. Então, na semana 1, eu tive 650, eu tive 400 e tive R$440. Eu vou somar todas as entradas da semana 1. Então, eu vou ter o output de 1.300, que é a saída, dividido por... Vamos somar todas as entradas da semana 1. Vai ser 650 mais 400 mais 440. Isso aqui vai ser igual a 1.490. Então, a saída de 1.300 dividido pela entrada de 1.490. Agora vamos dividir 1.300 dividido para 1.490. Eu vou ter 0,872483 e assim por diante. Agora, como que eu vou arredondar isso aqui? Eu vou pegar as 2 casas decimais que o professor quer, os 2 números que ele quer após a vírgula. Então vai ser 0,87, é só até aqui que ele quer. O número que está do lado dessa barrinha é 2. 2 é maior que 4? Não. Então eu vou manter. Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar 0,87. 0,87 é a produtividade total da semana 1. Agora, produtividade total da semana 2 vai ser o output dividido por input. Qual foi a saída da semana 2? Foi 1.400.
1.400 dividido pelas entradas. Eu tenho essas 3 entradas aqui na semana 2. Vamos já somar direto. 680 mais 450 mais 400. Isso aqui é 1.530. Agora vamos dividir. 1.400 dividido para 1.530. 1.400 dividido para 1.530 vai ser 0,9150. 3, 2 e assim por diante. Como que a gente vai arredondar? A gente vai contar os 2 números após a vírgula que o professor quer. Ele quer no máximo 2 números após a vírgula. Então, 0,91, os 2 números após a vírgula. Faça a barrinha. O 5 é maior que 4? É, então eu vou arredondar. Eu vou ter 0,92. Isso aqui é a produtividade total da semana 2. Lembrando que, na hora de calcular a produtividade total da semana 1 e da semana 2, a gente somou todas as entradas, certo? Mas eu só quero dar um adendo que não é em todos os casos que a gente vai somar as entradas. Mas quando a gente chegar nesse exercício, aí eu explico. Nesse aqui, a gente somou todas as entradas aqui, na hora de calcular a produtividade total, porque esses 3 números aqui, eles estão em reais, em moedas, em valores. Eu tenho 650 investido em mão de obra, 400 em matéria-prima, 440 em outros custos. Como as 3 entradas aqui são em reais, eu posso somar as 3. Mas tem outros casos que você não vai somar. Mas vamos se preocupar só quando chegar lá. Então, agora que a gente já calculou as produtividades da mão de obra de cada semana, a produtividade da matéria-prima de cada semana e a produtividade total de cada semana, a gente vai fazer as variações percentuais. O que significa isso? As variações percentuais a gente vai calcular em quantos por cento melhorou ou piorou da semana 1 e para a semana 2. Então, por exemplo, aqui, na hora de calcular a produtividade da mão de obra, por exemplo, a produtividade da mão de obra da semana 1 foi 2. A produtividade da mão de obra da semana 2, da segunda semana, foi 2,6. Então, o que acontece? Da semana 1 para a semana 2, em quantos por cento variou a produtividade da mão de obra? É isso que a gente vai fazer. Para calcular a variação percentual, a gente tem, deixa eu colocar mais para cá, essa fórmula aqui, A variação percentual é igual a produtividade final menos produtividade inicial dividido pela produtividade inicial, tudo isso vezes 100. Então eu vou ter aqui, produtividade final, o PF é a produtividade final e o PI é a produtividade inicial. Então vamos lá. Ele não especificou quais variações percentuais ele quer, mas já que ele colocou isso, variações percentuais, a gente vai calcular as variações percentuais da produtividade da mão de obra, da produtividade da matéria-prima e da produtividade total. Então vamos começar calculando a variação percentual da mão de obra. Então eu vou colocar aqui, produtividade da mão de obra. Aí vamos fazer a variação percentual. Então eu vou repetir aqui o sinal de percentual. Aí vamos fazer a seguinte análise, Na semana 1, a produtividade da mão de obra foi 2, ou seja, começou com 2.
Já na outra semana, na próxima semana, na semana 2, a produtividade da mão de obra foi 2,6. Então, na hora de preencher a fórmula, eu vou ter o quê? Eu vou ter produtividade final menos produtividade inicial dividido pela produtividade inicial. Qual foi a produtividade final da mão de obra? Qual foi a produtividade final da mão de obra? Foi 2,6. Então vai ser 2,6 menos. Qual foi a produtividade inicial? Ou seja, a produtividade da mão de obra da primeira semana foi 2. Menos 2. Isso aqui dividido por 2, que é a produtividade inicial, e vou multiplicar por 100. Então, ó, 2,06 menos 2, isso aqui eu vou dividir por 2 e depois eu vou multiplicar por 100. Vai ser igual a 3. Deu 3 certinho, é 3%. O que significa? Significa que da semana 1 para a semana 2, a produtividade da mão de obra variou em 3%, aumentou em 3%. Agora a gente vai fazer a variação percentual da matéria-prima. Vai ser a mesma fórmula. Então vamos voltar. Ó. Qual é a produtividade inicial e a produtividade final da matéria-prima? Na semana 1, a produtividade foi de 3,25, é o inicial. Já a produtividade final da matéria-prima foi 3,11. Então aqui na nossa fórmula a gente vai ter a produtividade final, que no caso é 3,11, menos a produtividade inicial, que no nosso caso é 3,25. Tudo isso dividido pela produtividade inicial novamente, que é 3,25. Isso aqui eu vou multiplicar por 100. O outro aqui eu fiz bem direto, mas esse aqui eu vou fazer mais passo a passo. Então eu vou ter aqui, ó, 3,11 menos 3,25. 3,11 menos 3,25 eu vou ter menos 0,14 dividido para 3,25 vezes 100. Aí agora eu vou ter, ó, menos 0,14 dividido para 3,25. Isso aqui, ó, vai ser igual a menos 0,043079, enfim, vezes 100. Isso aqui vai ser igual a menos 4,30769. Como a variação percentual deu um número quebrado, a gente vai arredondar usando a terceira não, usando a mesma regra. Quantos números eu quero após a vírgula? 2. Então aqui no segundo número após a vírgula eu fiz o tracinho. 7 é maior que 4? É. Então eu vou somar 1 mais o número que está aqui, o 0. Então aqui a gente vai ter menos 4,31. Essa é a variação percentual da produtividade da matéria-prima. O que significa? Como deu um número negativo, quer dizer que a produtividade da matéria-prima caiu. Agora que a gente já fez a produtividade da mão de obra, a produtividade da matéria-prima, a gente vai fazer a produtividade
Produtividade não. Agora que a gente já fez a variação percentual da mão de obra e da matéria-prima, a gente vai fazer a variação percentual da produtividade total. Vamos lá, ó. Produtividade total. A nossa produtividade total inicial é de 0,87 e a final é de 0,92. Então, produtividade final total é 0,92. 0,92 menos a produtividade inicial, que no nosso caso é 0,87. Tudo isso dividido pela produtividade total inicial, que é 0,87. Porcentagem não, vezes 100. Então agora a gente é só resolver. 0,92 menos 0,87. Aí o resultado eu vou dividir por 0,87. E aí o resultado disso eu vou multiplicar por 100. Nem precisou desse parênteses aqui. Vai dar 5,74. Essa é a variação percentual. Esse número aqui, ó, quer dizer que a produtividade total entre a semana 1 e a semana 2, em porcentagem, variou 5,74%. Como é um número que não é negativo, quer dizer que ela aumentou. Então é dessa forma que a gente calcula a variação percentual. O professor ele fez uma tabela que ficou bem interessante, ó. Ele fez essa tabela aqui, ó, para organizar as variações percentuais. Eu não sei se ele vai pedir, mas caso ele peça, a gente vai fazer aqui essa tabelinha, ó. Então, a gente calculou 3 variações percentuais: a variação da mão de obra, a variação da matéria-prima e a variação da produtividade total. Então, como que vai ser a tabelinha? Eu vou ter, ó, produtividade da mão de obra, produtividade da matéria-prima e a produtividade total. E aí eu vou ter, ó, semana 1, vou ter semana 2 e vou ter a variação percentual. Vai ficar bonitinho aqui. Aí a gente só preenche ele. Qual foi a produtividade da mão de obra da semana 1? A produtividade da mão de obra da semana 1 foi 2. Então vou colocar aqui, ó, 2. A produtividade da mão de obra da semana 2 foi 2,6. 2,6 e assim por diante. A produtividade da matéria-prima da semana 1 foi 3,25. E a produtividade total foi 0,87. A produtividade da matéria-prima da semana 2 foi 3,11. E a produtividade total da semana 2 foi 0,92. Eu só peguei as informações daqui, passei para cá. Variação percentual da mão de obra foi de 3%. A da matéria-prima foi a de menos 4,31%.
E a produtividade total, a variação foi de 5 e 5,74. Deixa eu conferir aqui essa produtividade total. Só dar uma conferida. Eu tenho 0,92 menos 0,87. Isso aqui é dividido por 0,87. Isso aqui vezes 100. A variação percentual da produtividade total foi de 5,74726. Eu esqueci de fazer o arredondamento. Quantos números eu quero após a vírgula? Eu quero 2, o 7 e o 4. O número que está após a barrinha é maior que 4? É. Então eu vou somar o 1 com o 4. Então vai ser, o arredondamento vai ser assim, ó. Então aqui é 5. Só corrigindo. E essa é a resolução do exercício 2.